difícil. Boa noite! Vamos ver agora como vai estar o meu som. Estou aqui tentando segurar minhas mãos para não ter problema com o som. Vamos ver como que vocês estão aqui. Me digam o som como tá. Ah, o som tá bom. Vocês vão me avisando se eu me mexer muito. Eu vou tentar olhar mais aqui para o chat para ver se vocês me avisam, tá? Que outro dia ficou alguns minutinhos e tal. Estou aqui, ó. Tô segurando meus braços para tentar evitar qualquer movimento brusco. Gente, que páginas essas, hein? Madre mia! Que maravilha! Eu achei até que era como pura poesia, sabe? Que ele estava escrevendo nesses capítulos aí que a gente... Nesse capítulo não, nessas páginas que nós lemos para esse nosso encontro. Beleza, então. Então vamos começar? Porque tem muita coisa e hoje eu tenho uma aula, eu estou fazendo um curso também. Então, não posso me deixar levar. Boa noite, Joara, Priscila, Nívia, Renata, Angélica, Mônica, Paula, Daiane, Bastilon, Maria Fernanda. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos começar aqui. E como eu sempre falo no começo, né, quem puder contribuir para manter o canal... Tem o Superchat, quem não pode fazer o Superchat, porque o Superchat só é possível para quem tem um cartão de crédito associado ao seu YouTube. Eu fiz também um Pix, como me pediram. E já quero agradecer aqui de antemão, porque recebi já alguns Pixes de vocês. Quero agradecer muito essa contribuição, essa ajuda, para eu poder criar mais vídeos aqui de arte, mais vídeos de história da arte, que vão estar abertos para todo mundo, né? Então, já agradeço muito essa ajuda que vocês prestam. E também é uma ajuda interessante porque faz com que o produtor de conteúdo, não só o meu aqui, mas a gente pode apoiar vários produtores, né? Que os produtores não estejam à mercê de publicidade. Então é uma coisa bem interessante. E olha esse olhar aqui, meu Deus do céu, começamos com esse olhar maravilhoso. Eu sei que é um homem bastante controverso, mas, cara, depois já vamos falar dele, né? E como sempre, quando o Argan ele vai mudar de movimento ou de país, ele sempre começa abordando a arquitetura. E não vai ser diferente aqui quando ele entra nessa época do funcionalismo na Itália. Então a gente entra na arquitetura e eu achei muito interessante essa citação aqui. Deixa eu me arrumar antes de passar para vocês. Essa citação... Sim, eu estou lendo aqui, é Bastilão, sim, o Superchat, o YouTube, eu acho que ele come 30% ou 20%. Uma citação que o Argan faz nessa parte da arquitetura na Itália, desse funcionalismo na Itália. Por que eu estou colocando essa citação? Porque ela me fez pensar muito, sabe? E eu fiz até um pequeno vídeo sobre ela para vocês. Mas antes, vamos para a citação. Para os arquitetos oficiais, a intervenção moderna sobre a cidade antiga geralmente consiste na demolição e no chamado saneamento dos centros históricos, no afastamento das classes pobres do centro das cidades para relegá-las à desolação dos bairros populares e das choupanas infectas da periferia. O vulto monumental ou imperial era pouco mais do que um pretexto. Desalojar os pobres do centro urbano significava, na verdade, colocar os terrenos mais nobres à disposição dos especuladores. E teve um fato que aconteceu, acho que foi semana passada no Brasil, que me fez pensar muito sobre essas frases aqui do Argan. Liquidação. Comprem num enorme feirão de imóveis. Feirão de Imóveis da União. A estrela do Feirão de Imóveis da União é nada mais, nada menos do que o Palácio Capanema. O que é o Palácio Capanema? Um ícone da arquitetura modernista, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Um símbolo de uma revolução que começou a acontecer na arquitetura, mas que também se espelhou na ideia, num projeto de país, num projeto de desenvolvimento de país moderno, aonde aquilo que seria um ministério
da educação e da saúde pública, o esteio desse projeto de desenvolvimento, receberam nesse mesmo palácio a sua representação simbólica como ícone. Educação, saúde pública como ícones da modernidade e da vanguarda e de um projeto de superação do atraso do país. No liquida tudo, liquida governo, liquida patrimônio cultural, liquida patrimônio da União. É um exemplo claro como os coronéis e capitães do mato estão ainda no poder, estão ainda no governo. E é contra eles que nós vamos ter que lutar. Segura e não permita, não vamos permitir a venda do Palácio Capanema. Então, por incrível que pareça, essa citação aí do Argan me fez pensar em tudo isso que eu quis colocar nessa pequena montagem para vocês. Eu vou deixar embaixo aqui para vocês o vídeo completo, o link para os vídeos completos, tanto da professora Raquel, quanto esse documentário que é incrível da destruição da memória, porque mostra como essa questão da destruição foi apoiada pelos próprios governos quando, no final da Primeira Guerra Mundial, houve um movimento para que esse tipo de destruição fosse parada de qualquer maneira e os grandes governos não quiseram assinar por essa paralisação, né, do que ele chama genocídio cultural. E quanto é importante o patrimônio cultural, que em todas as guerras, em todos os governos autoritários, o que se pretende sempre, a princípio, é acabar com esse patrimônio. E daí, enlaçando com o vídeo da professora Raquel, né, com essa tentativa de acabar com o patrimônio de um país, né, de um país como o nosso, em que o Palácio Capanema é um estandarte do modernismo, que reúne vários artistas, que reúne, como ela mesma explica nesse vídeo, né, um projeto de um país de futuro. Então, a importância da gente pensar nisso e como um texto do Argan, né, que é um texto lá do século XX, ainda é tão potente e tão presente, infelizmente, nesse século XXI. Então, eu gostaria que a gente pensasse nessas questões, né? E quando ele traz essa arquitetura italiana, desse começo do funcionalismo nesse país, ele fala pra gente da especulação, né? Porque logo depois da guerra, era necessário construir muito, construir demais, porque muitas pessoas tinham ficado sem casa devido aos bombardeios, às entradas violentas nas cidades. Então a especulação imobiliária aí aumenta nesses países que sofreram mais com a guerra de uma maneira até muito agressiva, de uma maneira muito agressiva. E aí o que acontece? As pessoas, o povo, se rebela. Só que essa pressão social vai ter uma resposta na Itália, que é um regime policialesco, eu acho que eu adorei essa palavra que o Argan usou, que vai a desembocar no quê? No fascismo. O Mussolini, ele funda o Partido Nacional Fascista em 1921 e já existia todo um movimento a partir de 1919 para essa criação desse partido. Então, no começo, os arquitetos vão até acreditar, não só eles como os artistas também, a gente já viu lá no futurismo, que esse fascismo é como o que o país precisava para começar do zero. E vão apoiar. Então o Argan mesmo traz para a gente que esse começo dessa arquitetura aí funcionalista na Itália, ela é primeiro um compromisso com o próprio governo instituído, mas que rapidamente eles veem que esse governo é nefasto e vão passar para a luta, ou seja, vão ser o mesmo arquiteto, o mesmo artista vai de ajudar o governo a ser antifascista. Então eles vão navegar entre esses dois mundos tão diferentes. E o começo dessa arquitetura vai estar ligado lá ao futurismo. Lembra que o futurismo, o manifesto que eles publicaram lá no jornal francês Le Figaro é de 1909, mas o manifesto da arquitetura futurista é de 1914. E todo esse manifesto, tá vendo que eu tô prendendo minha mão? Olha aqui, para não me mexer. Todo esse manifesto tem como grande personagem o Antônio Sant'Elia, que vocês estão vendo aí, esse arquiteto, que vai tentar, tal qual aconteceu com a arte, ligar a arquitetura ao movimento, dar movimento a essa arquitetura,
dar temporalidade a essa arquitetura. E tanto é assim, ele vai estar tão preocupado com essa questão de ligar a arquitetura ao tempo, que ele vai chegar a afirmar que as casas durarão menos que nós. Cada geração terá que fabricar sua própria cidade. Essa constante renovação do ambiente arquitetônico contribuirá à vitória do futurismo. A gente sabe que não vai ser, né, bem assim, porque depois da Segunda Guerra, e ele escreve isso aí no começo, depois da Segunda Guerra, a gente já viu lá no funcionalismo da França, né, que o que eles vão fazer? Eles vão querer uma âncora, eles vão querer voltar àquela tradição, colocar ordem. Então, todo esse futurismo que a gente vê nesses projetos que vocês estão vendo nessa imagem do Antônio Sant'Elia, não é o que as pessoas querem naquele momento, elas querem voltar os olhos para aquilo que elas entendem que é mais seguro, voltar para aquele mundo, para aquela Arcádia, para aquele paraíso perdido. Então isso não vai acontecer, essa vitória do futurismo. Tanto que até o Antônio Sant'Elia vai morrer durante a Primeira Guerra Mundial. Ele vai se envolver com a Primeira Guerra e vai morrer durante a guerra, como outros artistas que nós já vimos, por exemplo, o Bottioni. Então a gente não vai ter essa vitória. E como eu comentei, deixa eu sair daqui que eu vou mudar para vocês. A gente vai partir para a tradição, para escapar dessa irracionalidade da guerra, um retorno à ordem, e vamos ter nesse primeiro momento uma relação muito de compromisso desses arquitetos com o regime instituído. E dentro disso eles vão criar um grupo chamado Grupo 7, formado por 7 arquitetos, liderados pelo... Não é uma liderança... explícita, mas tácita, do Adalberto Liberà, que vocês estão vendo nessa imagem. Só que esse grupo vai crescendo, e eles vão mudar para um movimento mais aberto, que vai ficar conhecido como MIAR. É bonito, né, esse nome, MIAR, como um miau, assim, não sei, nada a ver, eu sei, ok? Mas é o que eu pensei quando eu li. Porque esse MIAR vai ter 50 arquitetos associados. E o que quer dizer esse acrônimo? Movimento Italiano Arquitetura Razionale. E eles vão, como a gente já viu também dentro desse pós-guerra, se associar para criar eventos em que eles possam mostrar seu trabalho. Então, esses eventos vão ser exposições. E na segunda exposição do MIAR, a exposição vai ser tão revolucionária que ela não vai estar ajustada ao regime onde eles estão vivendo, esse regime autoritário. E daí o que vai acontecer? Para não ter grandes problemas, para realmente até não ser assassinado pelo governo, né, porque isso eram assassinatos que aconteciam, o Adalberto Liberà ele vai dissolver o movimento. Porque realmente nós sabemos de casos mesmo de arquitetos, de artistas que foram mortos porque o sistema, porque o governo não estava de acordo com as ideias que eles pregavam. Então, o que o Adalberto faz? Até aqui chegamos, agora vamos dissolver essa associação, esse movimento de arquitetos. E tem uma arquitetura que eu acho bem interessante, que o Adalberto, na verdade, ele vai fazer os primeiros planos dessa casa. Vou mostrar para vocês, acho que vocês vão gostar. É uma casa conhecida como Villa Malaparte, que fica em Capri, né? Nessa ilha feia, horrorosa aí. E essa é a casa. Mas por que eu falo que ele começa? Porque o Adalberto ele começa, mas daí ele vai brigar com o dono da casa, que era um senhor chamado Curcio Malaparte, que começa associado ao sistema, como eu já falei para vocês, que vários artistas começam mesmo apoiando, né, esse fascismo, mas que rapidamente ele vai passar para a militância do antifascismo. E aí ele vai ser exilado. E quando ele está no exílio, ele vai ver uma igreja, deixa eu mudar para a imagem maior para vocês entenderem. Ele vai ver uma igreja que tinha essa espécie de escadaria que levava para o terraço, uma espécie de terraço da igreja numa ilha onde ele foi exilado, que era Lipari. Então ele vai trazer essa ideia para essa casa, que ele primeiro então pede para Adalberto projetar, e depois, como eles brigam, ele vai junto com os construtores adaptar o projeto do Adalberto e vai conseguir então criar esse que era seu sonho, essa casa que ele até, quando falava dela, ele dizia: agora vivo em uma ilha,
em uma casa austera e melancólica, que foi construída em um penhasco solitário sobre o mar. A imagem do meu anseio. Não, é muito bonito, né? E essa casa, ela serviu de cenário, e mais do que isso, ela é quase um personagem de um filme do Godard chamado O Desprezo, Le Mépris, cuja artista principal era Brigitte Bardot. É bem bonito, porque realmente a casa está tão integrada que ela funciona quase como um terceiro personagem entre esse casal, né? Que a mulher do casal é a Brigitte Bardot. E essa casa ela já foi visitada pela Elsa Morante, que escreveu A Ilha de Arturo, pelo Camus, escritor da Peste, Estrangeiro, e também pelo Picasso, que eu já vi aí que entre vocês que estão participando desse encontro, há uma pessoa que odeia o Picasso. Ai, meu Deus do amor, por favor, não faça isso. E essa casa tem uma outra história que é muito louca. Quando ele morreu, o Malaparte deixou na herança a casa, sabe para quem? Para a República Popular da China, sim. É claro que esse testamento foi impugnado pelos herdeiros e a casa estava abandonada, assim, num estado horrível, e ela foi totalmente, né, passou por um processo aí de restauração das mãos do sobrinho neto do Malaparte, e hoje ela pertence a uma fundação, a Fundação Roque, que é uma fundação aí criada também pelos familiares. E o acesso até ela é só de barco ou a pé. Tem uma passeggiata que se chama Pizzolungo, em Capri, que através dessa passeggiata, que é um caminho aí, né, de pedestre, um caminho de trekking muito fácil de realizar, você pode chegar nessa casa também. Que eu acredito que agora esteja fechada, mas que ela pode ser sim visitada, com prévio pedido, uma solicitação. Cara, é lindo, né? Fala assim, tinha que mostrar para vocês. Mas como a gente já veio aqui, eu já comentei, que se no primeiro momento a gente tem esse compromisso dos arquitetos com o sistema, eles já começam a perceber os perigos desse governo e vão partir para a luta. E dentro desse segundo momento, a gente vai ter... Deixa eu sair daqui da frente. A gente vai ter esses dois personagens, esses dois homens muito importantes, que é o Eduardo Persico, não sei se, acho que é Persico ou Pérsico, não, acho que é Persico, né? E Giuseppe Pagano. Eles vão estar inseridos dentro desse momento da luta, e principalmente porque eles vão estar engajados através de uma publicação. Em 1900 deixa eu ver se eu anotei a data. Em 1928, se não são eles depois vão tomar conta dessa revista, é fundada uma revista chamada La Casa Bella, que vai se converter numa das revistas mais importantes de arquitetura das mãos do Pérsico e do Pagano. E essa revista vai vai evitar, melhor, que os arquitetos italianos fiquem isolados das tendências do que está acontecendo lá fora por causa desse governo autoritário. Então eles vão fazer aí uma espécie de ponte, né, entre o que está acontecendo fora da Itália e as pessoas que estão aí vivendo debaixo desse governo autoritário. Então essa revista, para vocês entenderem que ela foi tão importante, que em 1943 as atividades da revista são paralisadas pelo Ministério Italiano da Cultura Popular. Você imagina uma revista sem perigo para eles. Bom, o governo autoritário vê perigo na esquina, né? Eles pararam, mas a revista depois voltou a ser publicada e é publicada até hoje. E Pérsico, ele foi, tem um mistério aí, mas acredita-se que ele foi assassinado pelo governo, que eles andaram aí matadores, sabe esses matadores de aluguel, aqui na Espanha chama sicário, essas pessoas que matam, né, por dinheiro, que não são do sistema, mas são contratadas pelo sistema para matar aqueles que vão contra suas ideias. Então o Pérsico tem uma morte bem misteriosa, que a gente realmente morreu pelas suas ideias. E o Pagano também no final feliz, porque morreu no campo de concentração. Então
vocês estão vendo aí, eles estavam realmente engajados nesse momento da luta. Eu trouxe aqui para vocês alguma das capas da revista. Vocês verem apenas as capas dela parava do elevador. E também naquele site da revista que eu deixei para vocês. Aqui vocês podem ver todas as capas, podem ver melhor a história dessa grande publicação que é muito importante. Isso mesmo, Paula, essa aqui chama cenário na Espanha. Vamos ver se dá, se volta melhor. Vamos ver como volta. Olá. Olá. Gente, o som não tá voltando. Eu desligar e vou voltar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como vai. Vamos ver se vai voltar melhor. Ah, voltou. Voltou o som. Voltou. Tô vendo só. Vou esperando um pouquinho para ver se ele vai ficar. Já vamos continuar. Já continuamos. Eu acho que é uma questão. Voltou. Se ele vai ficar. E eu acho que não. Eu acho que às vezes é uma questão da conexão, viu? Muito da conexão. Vamos ver aqui. Estou esperando só para ver se vai ficar mesmo. Não, acho que ficou mesmo. Podemos continuar. Então vamos lá. Eu vou ficar escutando um pouco, vou deixar o microfone. É que eu vou tirar e vocês me avisam. Porque senão eu fico escutando com um delay e eu escutando eu mesmo, não dá. Então, a gente viu aqui, voltando, a gente viu essas capas, né, da revista da Casa Bela. E tem um momento que não sei se vocês perceberam que o... Ok, acho que tá tudo bem, né? Sim. Que não sei se vocês perceberam que o Argan, ele fala que dentro da pintura e da escultura, depois da Segunda Guerra, eles tentaram, na Itália, de forma anacrônica, reavivar o futurismo, sem trazer nada diferente, simplesmente reavivar aquele manifesto de 1909 que já não casava com esse mundo de 1918. Então isso atrasou muito a arte italiana. Mas tem um senhor que vai ajudar a reconduzir essa arte e que eu queria trazer para vocês, apesar de ele não ser citado assim de forma muito direta pelo Argan, porque ele tem uma relação muito forte conosco, com os brasileiros, que é o Pietro Maria Bardi. O Pietro Maria Bardi, ele tem também essa relação primeiro com... Eu vou tirar aqui, senão acho que não vai aparecer. Tá. Me digam qualquer coisa se voltar, tá? Eu tô aqui para se vocês me falarem. Ok. O Pietro Maria Bardi, ele primeiro tem essa relação com o sistema e depois ele vai também lutar contra ele. Mas no primeiro momento ele vai estar muito relacionado com o sistema, tanto que ele vai fazer propaganda da cultura italiana daquele momento fora da Itália. Só que ele se casa com a Lina Bobardi e eles vêm para o Brasil. Mas antes disso acontecer, e relacionado com a pintura e a escultura italiana daquele período, ele abre em Milão uma galeria.
uma galeria chamada Bardi, que vai tentar trazer essas tendências do que estava acontecendo fora da Itália para dentro da Itália. Só que daí ele é chamado pelo próprio Mussolini para assumir uma galeria em Roma. E no momento que ele vai para Roma, ele deixa essa galeria, que eles vão mudar o nome, ele deixa em 1930 para os irmãos Dino e Peppino Ghiringhelli e para o Pérsico, o Eduardo Pérsico, que a gente viu antes também, que foi assassinado aí pelo sistema. E eles vão mudar o nome para a Galeria Il Milione. E essa galeria vai ser tão importante porque vai ser uma vitrine para o novo, porque as coisas para os artistas que estão fazendo coisas diferentes. E ela que vai lançar todo o grupo dos abstracionistas italianos que vão estar encabeçados pelo Lúcio Fontana. E eu quis trazer isso porque, gente, ele fala até da Emilione, mas eu quis trazer essa figura do Bardi porque tem relação com outro fato, e esse fato sim, nada assim, um fato alegre que aconteceu, acho que também semana passada aí no Brasil. Porque todo mundo sabe que ele foi vou sair daqui para vocês poderem ver melhor essa imagem. Ele foi um dos criadores, né, das pessoas que estão por trás da criação do Museu de Arte de São Paulo, do MASP. E a sua esposa, a Lina, foi a arquiteto que projetou o prédio, uma das suas obras-primas. E semana passada saiu a notícia que já está tudo decidido na justiça, que finalmente, realmente, nós vamos ter um prédio anexo, que é esse que vocês estão vendo do lado, com 14 andares, um anexo desse grande museu. O legal é que esse prédio, ele vai ser a casa das exposições temporárias. Então, todo o espaço que estava no edifício antigo das exposições temporárias vai poder ampliar o acervo, ou seja, coisas que estão no armazém vão poder subir. Então, a gente vai ter um maior número de obras da coleção expostas. Fora que toda aquela parte da bilheteria que agora está junto ali à escada de acesso vai estar no subterrâneo, estão vendo? E vai ter uma ligação entre os dois edifícios no subterrâneo. E hoje, quando você quer ir na loja do MASP, você tem que entrar no museu, mas nessa parte do subterrâneo vão estar todos esses serviços. Então, vai ampliar muito o MASP. Então, por isso é muito importante essa notícia que quis trazer aqui para vocês. E para quem está fazendo o curso do Van Gogh, eu acho que essa imagem é muito legal, porque a gente acabou de falar no último módulo desse curso sobre essa obra que pertence ao MASP, essa obra do Van Gogh, a Arlesiana. E aí a gente vê a Lina Bo Bardi diante da Arlesiana do Van Gogh. E para quem já recebeu algumas perguntas e tal, esse curso ele vai voltar a ser oferecido em outubro, tá? Agora ele não dá para entrar, quem gostaria de entrar, porque a gente já está finalizando, só falta o último módulo, então não tem sentido. Depois disso, depois que ele fala dessa parte aí do Lúcio Fontana, dos abstracionistas italianos, que ele vai voltar mais, tá? Ele deu uma esboçada no tema que depois a gente vai ver mais sobre esses artistas mais adiante em outras partes do livro do Argan. Ele vai para um movimento que é bem pouco entendido e eu acho que é interessantíssimo a gente conhecer mais. E estou falando daqui, ó, da École de Paris. Deixa eu aparecer. Espera um pouquinho, deixa eu colocar aqui e vou aparecer para vocês. E essa École de Paris é interessante primeiro que esse termo foi um termo pedido. O Paul Signac, que era o diretor do Salão dos Independentes, desse salão desses artistas que se rebelaram e quiseram uma exposição que as obras não estivessem alinhadas com o academicismo, ele pediu para o André Arnaud um termo para designar esse conjunto de artistas que estava chegando em Paris, conformando um movimento muito importante para a arte da cidade, e que ele via algumas características. Por exemplo, a maioria desses artistas tinham origem judaica ou estavam vindo de países por problemas políticos ou sociais. Sociais no sentido que a arte que eles queriam fazer não era aceita nos governos da onde eles moravam. Ou que, por exemplo, eles estavam sendo perseguidos por suas ideias nesses mesmos países onde eles viviam. Então, dentro desse amálgama enorme de artistas que chega a Paris, esses artistas estavam tentando vencer nesse mundo da arte, e o Argan relaciona esses artistas, pintores, escultores com
os atores e atrizes que iam loucamente, emigravam para Hollywood em busca desse mesmo sucesso. Então ele faz essa relação de Paris com pintores, escultores e Hollywood com esses atores e atrizes. E era um grupo muito heterodoxo, não existiam regras estéticas, qualquer linguagem era aceita, qualquer tipo de obra era aceita desde que se fosse considerada moderna. Então, esse grupo, para vocês terem uma ideia de quanta gente foi a Paris, não estou dizendo que todos não eram parisienses ou franceses, mas em meados aí da década de 1920, Montmartre contava com 70 mil pintores e escultores, que depois vão emigrar também de Montmartre para Montparnasse. Então você imagina essa quantidade de artistas, e por isso que a gente vê esse momento tão rico aí em Paris, esse momento tão alucinante da arte nessa cidade. E ele faz o Argan, ele faz uma relação, uma comparação muito interessante entre o que foi a École de Paris, não? Esse movimento, e a Bauhaus. Vamos dar uma olhadinha? Eu fiz um mapa mental para vocês, para a gente poder ver melhor essa questão. Vamos lá. Então, a Bauhaus, ela é fundada em 1919 e acaba com suas atividades, ou seja, os nazistas fecham a escola em 1933. Já a École de Paris, ela estaria aí no comecinho da Primeira Guerra e vai realmente finalizar a partir aí de 1940. Na verdade, tem alguma coisa que acontece um pouco antes que vai fazer com que ela vá minguando e ela termina mesmo em 1940. Já a Bauhaus, ela era como uma utopia socialista, sabe? Porque era um projeto de uma sociedade do futuro. Já a École de Paris, quando esses artistas iam para lá, eles estavam buscando integrar-se nesse mercado da arte, viver da arte. Então, ela estava dirigida ao mercado já existente, ao capitalismo, portanto, dentro da sociedade do presente. Por isso, ela foi... Caramba, outra vez, gente. Hoje não é minha mão não, viu? Eu acho que é outra coisa, porque não é. Vamos ver se continua. Vamos ver. Estou esperando aqui, gente. Olha, é horrível esse negócio do som, né? Vamos ver, estou esperando. Não melhorou não. Não. Tempo, né? Fazia tanto tempo que isso não dava tanto problema que, pelo amor de Deus. Meu Senhor, hoje estamos aí, o som está impossibilitando nossas vidas. Acho que vou ter que editar esse vídeo, né? Não posso deixar com tanto problema de som. Vamos ver se vai. Espera aí que eu tô esperando. Cara, eu vou ter que comprar outro microfone, não acredito. Senhor Deus do amor. Parece que não tá querendo, né? Vamos ver, tô testando. Tá, acho que deu. Então vamos voltar lá onde eu tava. Já me lembrei. Já me lembrei aqui onde eu estava.
Então, ela estava inserida aqui, acho que vocês viram, acho que vocês escutaram a parte da sociedade do futuro e da sociedade do presente. Isso deu para escutar bem? Não, vocês estão perguntando se o microfone está encostando a minha roupa? Não tá não, porque é o microfone de USB, não é o microfone de lapela. Tá, então voltamos aqui. Ai, senhor, tá difícil. Então, acho que essa parte vocês escutaram, tá? E eu peço mil desculpas. Eu me preparei um monte, fiz um monte de coisa aqui para vocês, isso é bastante frustrante. Mas vamos continuar antes que ele dê problema novamente. Depois, ele diz que a Barros é internacionalista. O que ele quer dizer com isso? Que ele queria eles iam atrás de uma arte que tivesse caráter internacional, que qualquer coisa que fosse feito, qualquer processo pudesse ser realizado tanto na Barros quanto fora dela, se fosse seguido certos passos. Então, nesse sentido, internacionalista. Não era qualquer coisa que eles aceitavam dentro da Barros. Já, como eu comentei já para vocês aqui, dentro da École de Paris não tinha regras, não tinham normas, desde que fosse moderno. Então, dentro dessa modernidade, dentro desses do caráter, da nacionalidade, múltiplas nacionalidades que vão chegar nessa École de Paris, a gente pode dizer que elas eram o quê? Cosmopolitas. E nós sabemos que a Bauhaus começa em Weimar, vai passar depois para Dessau, ou seja, outra cidade alemã, e vai finalizar a sua andadura em Berlim, quando então, as suas portas são fechadas pelos nazistas. Já a École de Paris, a gente vê os artistas no começo, eles estão em Montmartre, tanto que até o Picasso, que é odiado por um de vocês que está aí, ele está no Bateau Lavoir em Montmartre e depois vai para Montparnasse. Então, vamos dizer que teve uma primeira leva de artistas que começa lá em Montmartre, mas depois os artistas mais importantes da segunda onda aí, da École de Paris vão estar mesmo em Montparnasse. Já a Barros, vocês sabem que dentro dessa internacionalização, dentro desses processos que eles criavam, eles acreditavam no coletivo, no social, já falei, né, que era uma utopia socialista. Portanto, eles renunciavam ao prestígio do gênio. E tanto é assim que mesmo tendo professores estrela, como eles tiveram, né, Kandinsky, por exemplo, ou o próprio Gropius, eles acreditavam no caráter do grupo. Já na École de Paris, gente, se eles querem se inserir no mercado, se eles querem um lugar ao sol, nós estamos falando que eles vão endeusar muito mais do que por colocar dar prestígio. É realmente endeusar aqueles que conseguem vencer dentro desse número que eu falei para vocês de 70 mil artistas na década de 1920. E dentro desses grandes nomes que vão ter uma relevância maior, nós vamos ter, como o próprio Argan indica, 3 monstros sagrados. E esses 3 monstros sagrados são Picasso, Matisse e Braque. E já para Barros, a arte tem uma função que é social. Vamos ali, utopia socialista, melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os sentidos, por isso eles têm essa fortaleza dentro do design de produto, enquanto corrido que você está falando aí do Picasso, enquanto lá em École de Paris, nós vamos ter uma Babel, né? Uma Babel parisiense. E quando eles escolhem, e os artistas escolhem ir para Paris, se deslocar para Paris, é uma escolha também política, porque para eles Paris é a liberdade. E vai ser realmente esse lugar de liberdade para a maioria dos artistas. Então aí quando ele fala desses 3 monstros sagrados, vocês têm eles aí, esses senhores. Deixa eu aparecer aqui. Então, a gente tem os 3, olha o gatinho e o Matisse. Vocês podem ver que mais ou menos, né, tem o Matisse o mais velho, nós temos o Picasso e o Braque que vão ter esse começo, que eles realmente vão ser os grandes criadores do cubismo, e o Matisse que vai fazer um trabalho totalmente diferente. E quando ele fala do Picasso, ele escreve, tanto o Picasso quanto o Matisse, ele faz um texto que aí vocês vão voltar para aquilo que eu falei, né, para essa prosa poética. Então eu fiquei tão emocionada com esses textos, eu creio que eu olhei pequenos livros, o primeiro que nós vamos ver é do Picasso.
Picasso, crise figurativa 1914, já não é possível identificar a trajetória de sua atividade polimorfa. É pintor, artista gráfico, escultor, ceramista, com uma linha de pesquisa ou uma sucessão de fases. Picasso não se filia a nenhum movimento, mas intervém em todos. Caso não intervenha, sua própria abstenção é significativa. É uma potência que com um aceno pode salvar ou destruir. Sabe perfeitamente que é um dos protagonistas máximos, uma das pessoas mais representativas do século. Por cerca de 40 anos, dirige de cima a política da arte e indiretamente também o mercado. Ele é o vértice da escala de valores. Praga do Picasso, não, por favor. Depois tem um momento que ele vai falar, né, do Braque, esse segundo monstro, e quando ele fala do Braque, tem uma citação que eu quero trazer para vocês, porque a Nívia fez uma pergunta no seguinte sentido, que ela não entende bem essa diferença que ele aponta entre um e outro. Pronto, agora deu. Então vamos lá. Aquilo, eu acho que eu vou voltar. Vocês viram lá a citação, né? E a Nívia pergunta qual a diferença. Então eu acho que o mais fácil é a gente perceber essa diferença como? Através das pinturas. Então a gente vai ter sempre o Braque e depois o gris. Olha aqui já o que ele coloca na citação, que para ele a cor é um elemento a mais. Podem perceber que a gente não vê, a gente não sabe, dentro desse personagem que segura esse violão, que cor era a sua roupa, qual era o fundo, onde ele estava inserido, porque isso não era importante nessa pesquisa plástica. Obrigado, valeu, Otávio mesmo. Não era importante dentro dessa pesquisa plástica do Braque e do Picasso. Já olha a diferença para o Juan Gris. A gente pode ver a roupa, a gente sabe que a roupa era preta, a gente sabe que o fundo que ele está inserido tem um papel de parede, tem uma janela que a gente pode ver a cidade. Então tudo isso, olhe a diferença. A espacialidade para o gris é outra. Existe a importância dessa figura, desse fundo. Não é sempre que ele vai fazer isso, mas é claro, eu tenho que trazer imagens para vocês poderem perceber essas diferenças. Mas eu trouxe outras, vamos ver. Essa paleta, lembra que essa paleta eles faziam porque o Picasso e o Braque, eles estavam fragmentando demais o plano. Então, se eles trouxessem muitas cores, eles iam chegar à abstração, coisa que eles não queriam. E também a composição, plasticamente, não ia ficar interessante. Ia perder essa estética desse conjunto. Então, por isso eles trabalhavam com essa paleta muito mais ocre, né, com umas cores muito, muito quebradas. Enquanto, olha aí a diferença já para o Juan Gris. Aqui a gente nem tem essa figura e o fundo tão visíveis, né, tão separados, mas mesmo assim, olha a paleta. Lembra, pro Braque, a cor era um elemento, tal qual o mármore era para o escultor. Um elemento a mais, apenas isso. Tem mais. Olha aqui. Depois o Braque vai fazer coisas, viu, Nívia, que vão ficar bem mais próximas do Juan Gris quando eles vão trabalhar juntos, mas esse é o momento posterior, depois da guerra. Quando ele já não vai estar junto com o Picasso, até porque o Picasso vai para o sul da França. E aqui vocês podem ver que tem uma aproximação maior quando a gente fala daquele cubismo sintético, quando eles começam a integrar elementos, quase transformando a tela num objeto. Mas vocês podem perceber que essa diferença de figura e fundo ainda é muito forte entre um e outro. Lá no Braque, a gente tem essa fragmentação, a gente tem essa falta de hierarquia, figura e fundo. Agora, quando a gente fala do Juan Gris, a gente quase consegue ver na verdade, a gente vê essa perspectiva dessa mesa, ou a perspectiva desse jornal, desse Le Socialiste jogado nessa mesa, coisa que a gente não vê, por exemplo, no Braque. Então, vocês podem ver que a diferença é realmente grande. E quem faltou agora? Nosso outro monstro sagrado, Matisse. E lembra que eu falei que essa École de Paris foi lugar de muitos estrangeiros. E o interessante é que esses estrangeiros, eles não vão anular suas tradições quando eles chegam nesse clima tão cosmopolita. E eu acho que até por isso a gente pode falar que é cosmopolita, porque ele vai assumir essas tradições e eles vão
dar destaque para suas tradições, mas assumir o que a cidade trazia para eles, o que Paris trazia para eles. Então, nós vamos ter um mix do que é do nacional com esse cosmopolitismo de Paris. E aí eu acho que é muito bonito que o Argan traz quando ele fala a arte e a linguagem, a única por sobre as línguas nacionais, permitindo a comunicação e o entendimento entre os homens de diferentes países. Então esses homens que vieram de lugares tão diferentes não tiveram nenhum problema, porque o que eles unia era a arte. E isso é lindo, maravilhoso, né? E um desses grandes estrangeiros que foi tão importante dentro da École de Paris foi aqui, como vocês podem ver, Marc Chagall. Eu acho que eu até mostrei para vocês essa imagem onde a gente vê ele com a sua musa, a sua mulher maravilhosa. E o Marc Chagall vai então trazer toda essa sua tradição russa para as suas pinturas e vai manter essa tradição, vai trazer tanto a questão da literatura como de elementos da cultura popular também para os seus quadros e vai mantê-los e vai incorporar linguagens, vai incorporar técnicas que ele vai aprender em Paris também nas suas telas. Então vai fazer esse mix, né? Que é tão próprio dessa sociedade cosmopolita desse momento. Mas como eu falei, os artistas vão ser um bem diferente do outro. Querem ver? O Trilo. Esse é francês, ó. Agora o Trilo tem uma história, uau, assim. Mas antes de falar da história, dá uma olhadinha aí que eu vou aparecer quando eu falar da história, mas dá uma olhadinha nessa obra. Ele é considerado como um continuador dos impressionistas, de certa forma. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar agora uma Paris envelhecida na miséria dos subúrbios, como o próprio Argan traz, que isso também é uma frase muito bem colocada. É como se a gente unisse aí, e na verdade ele vai um pouco além, né? Porque é como se a gente unisse o Monet, esse impressionista puro, com o Van Gogh, pelo tratamento que ele vai fazer das cores, por esses contornos que ele vai assumir, que o Van Gogh traz lá do cloisonnismo, que tem relação com os vitrais da Idade Média, e é criado pelo Émile Bernard e pelo Paul Gauguin. Então ele vai trazer todas essas referências aqui, o Trilo, e vai ainda simplificar mais, ainda se é possível, essa paisagem. Olha como ele traz esses elementos, essas figuras que dão o formato dessa paisagem. E a paisagem que ele vai pintar é onde ele vive, Montmartre. Então ele ainda é um pintor de Montmartre. E um elemento definitivo, assim, para a gente entender, para a gente poder ver quando é uma obra dele ou não, é o branco. Aqui até nessa tela não tem tanto branco, mas ele vai usar o branco como nenhum outro artista. E deixa eu entrar aqui para falar com vocês. E a mãe dele, a história dele é o máximo, porque, cara, esse daí foi um viciadaço, assim, que ele teve que... Com 18 anos ele já entrou a primeira vez numa clínica de desintoxicação, pra vocês terem uma ideia. E a mãe dele saiu de casa com 14 anos por causa das condições que ela vivia, imaginem. E ela chega aí em Montmartre e começa a posar para os grandes artistas, como o primeiro que ela posou foi o Lautrec, depois também posou para o Renoir, para o Degas, acho que até para o Cézanne, se não me engano, e ela também vai se converter em artista. A mãe dele é a Suzanne Valadon. Então ele tem aí, e ela fica grávida do Maurice com 18 anos de idade. Então ele nasce nesse meio boêmio, nos cabarés, entre todos esses artistas. E claro que toda essa vida em boêmia desde pequeno vai fazer com que ele esteja realmente imerso no alcoolismo, que vai ser um problema para ele para toda a sua vida. Agora vou mostrar um artista que ele já não está em Montmartre, que é dessa passagem da École de Paris para essa segunda onda que acontece, que tem um lugar próprio, que é Montparnasse. E é um artista que a gente já tratou lá no Top 100 Arte, que é o Constantin Brancusi. Esse escultor, esse romeno, que chega em Paris para quê? Para estudar com Rodin. Que ele amava o Rodin, ele tinha uma fascinação, ele consegue entrar no ateliê do Rodin, só que daí ele, sabe quando dá aqueles cliques, aqueles insights assim, ele fala, não é isso, eu quero outra coisa, essa monumentalidade aqui, mas vocês vão ver que tem coisas que ele vai trazer do Rodin. E ele começa a estudar a escultura negra,
E daí o Argan diz: intenta assim captar a fonte originária da forma plástica, um estágio que poderíamos dizer pré-linguístico, em que a forma não é a forma de um conteúdo, mas significa apenas a si mesma, sua própria gênese, como se fosse possível não ter nenhuma história de trás de uma forma, que você não conseguisse criar uma história, que aquilo, a forma pela forma, vamos dizer assim, como quando a gente fala lá do Oscar Wilde, a arte pela arte, então aqui é a forma pela forma. E por que eu falei que ele traz coisas do Rodin? Por exemplo, nesse retrato escultórico que vocês veem, essa cabeça, ele traz algo que é muito rodiniano. Vocês podem ver que a parte do rosto em si, ela é totalmente polida, enquanto o que seria o cabelo, pena que tá pequeno, mas depois vocês podem ver no top 100 que isso eu mostro bem grande, é a pedra em bruto. E era algo muito moderno que foi quem incorporou isso na escultura foi o Rodin. Então ele vai ter essas reminiscências. E o que vocês estão vendo nessa foto é uma reconstrução do seu ateliê que fica na frente do Pompidou. Na verdade, o ateliê do Brancusi, esse ateliê que foi levado para esse edifício na frente do Pompidou, ele é administrado pelo Pompidou e é entrada gratuita. Viviane, essa cabeça deitada que você falou que viu no MAM, você viu em mármore ou em bronze? Conta aí pra mim, porque depois que ele fez esse mármore, ele fez um molde e tem 5 ou 6 esculturas em bronze desse modelo. E tem um artista que até para que a gente tenha uma continuidade aí, a gente tem que falar, dentre todos aqueles que o Argan cita, que é o De Chirico. O De Chirico, eu também já falei deles para vocês, deixa eu aparecer aqui, no top 100. Então eu vou deixar também o link depois na descrição para quem quiser dar uma olhadinha aí, saber um pouco mais sobre esse artista. E tem uma citação que é muito importante quando o Argan fala do De Chirico. Ele diz: o humanismo italiano não é o renascimento do naturalismo e do historicismo clássico, mas sua transposição para uma dimensão metafísica, aespacial e atemporal. Seu desligamento em relação à vida, seu estabelecimento perpétuo no domínio da morte. E como a morte é o irracional, o absurdo, o sono e o sonho comparados à vigília e à racionalidade da existência, o classicismo de De Chirico abre caminho para quê? Para o surrealismo. Corrente que desloca decididamente a posição psicológica da arte, transferindo-a da esfera da consciência, cubismo total, futurismo total, para o do inconsciente, para essa esfera do inconsciente. Olha que isso aí diz tudo. E o que ele quer dizer? Deixa eu vou cair um pouquinho para vocês verem melhor a obra. O que ele quer dizer com esse humanismo, esse renascimento? A gente pode até ver essa obra e falar, nossa, essa obra aí é até meio acadêmica, mas quando você começa realmente a observá-la mais detenidamente, você vê que essa obra não tem o ar que as obras renascentistas, a gente sentia aquele ar, como se o pintor pintasse a atmosfera. Aqui ele congelou o tempo. E esse congelamento trata desse aí atemporal, dessa relação com essa morte, né? Como se você congelasse, como você matasse esse tempo. Daí essa atemporalidade, esse espaço metafísico. Ele traz até relações de figuras, não tanto aqui, mas tem obras que ele traz, por exemplo, esculturas lá do Renascimento, ou mesmo greco-romanas, para um espaço em que é um espaço monumental, esse espaço em que o homem perde um pouco a relação com ele, porque vai além do nosso formato. É como quando a gente está em Nova York, que a gente se sente uma formiga, que a gente está perto daqueles edifícios que então não estão no nosso formato, estão além do nosso formato, essa monumentalidade que é como os homens se sentiam naquele pós-guerra, se sentiam como se estivessem esmagados por tudo aquilo que se estava construindo, esses edifícios funcionais, esses edifícios como todo aquele bairro de Roma, o Euro, e que estavam pensados para homenagear um sistema autoritário. Então essa reconstrução, essa ordem, na verdade é um pretexto para esse autoritarismo, para esse momento em que você não tem nem ar para respirar.
que você não pode pensar por si. E é isso tudo que o De Chirico vai trazer nessas obras pra gente. E ele vai começar, olha aqui essa segunda horizontal, tá vendo essa figura aí greco-romana, esse edifício com essa coluna? Então ele traz esses elementos, mas numa modernidade total. Por quê? A perspectiva, ele vai trazer às vezes dois pontos de vista, não casa sombra. Então, quando a gente fica olhando muito tempo para essa obra, ela dá um estranhamento, que é um estranhamento perseguido pelo artista. Ele quer causar esse estranhamento, essa incomodidade na gente. Você já leu a autobiografia da Gertrude Stein por Alice B. Toklas? É possível perceber a ligação Paris-Estados Unidos citada por Argan à participação da geração perdida da literatura? Vamos lá. Eu comprei esses 3 livros que vocês estão vendo aí. Esses 3 livros eu comprei antes, né, desse mundo novo da pandemia. Então eles estão aí no Brasil e em algum momento eu vou buscá-los. Agora, essa autobiografia, ela é escrita, na verdade, não é a autobiografia da sua companheira, né? Ela vivia, foi o amor da sua vida, Alice, mas ela mesma escreveu a sua biografia, só que como era meio assim estranho ela fazer isso naquele momento, ela coloca esse título, mas a biografia é realmente da Gertrude Stein. Dizem que é muito, muito boa, que é interessantíssima, marcou, foi um hito também, foi um marco literário. Depois eu comprei esse outro livrinho, que é um livrinho bem barato, acho que custa R$18 hoje, e que tem umas 100 páginas em que ela fala sobre o Picasso. E isso é muito interessante, gente. Por quê? Porque o Picasso, ela foi a primeira grande mecenas do Picasso. Então, ver o que ela fala sobre ele, a perspectiva que ela tem sobre o artista é muito interessante. E essa outra biografia que eu também comprei, da Janet Malcolm, vai falar sobre as duas, sobre a Gertrude e a Alice, que é esse amor, né, esse grande amor da Gertrude. Então tem esses 3 livros aí que eu recomendo para vocês, e eu deixei o link aqui na descrição se alguém tiver interesse, e cobrando através dos links você também ajuda aqui o canal. E agora aqui, ó, quando é possível perceber a ligação Paris-Estados Unidos citada por Argan? Deixa eu voltar aqui. Gente, essa casa dos Stein, dela e do irmão, reunia todos os grandes talentos da época, iam para lá, não só os artistas, os pintores, escultores, mas também o pessoal da literatura. Então aí se criou, as ideias giravam nessa casa. Então essa casa foi importante para a construção da própria arte moderna. Para vocês terem uma ideia aí, o Picasso e o Matisse começaram a entablar uma amizade muito assim, eu faço melhor, você vai ver. E é esse tipo de amizade que te leva pra frente, assim, no sentido que não de que você é mais bonito, você é mais feio, mas eu quero fazer uma obra que seja melhor que a do Matisse, eu quero ser mais ousado que o Matisse. E isso que faz com que ele crie Demoiselle d'Avignon, depois de ter visto uma obra do Matisse, A Alegria de Viver, lá na casa da Gertrude Stein, em 1907 mesmo, foi quando ele viu essa obra. Então, vocês estão vendo a importância desse ponto de encontro? E o irmão, e também é interessante porque ela era pró-Picasso e o irmão era pró-Matisse, e eles chegavam até a brigar pelos 2 artistas. E agora falando dessa ponte, é muito importante. Ela foi responsável por levar muitos dos artistas para lá, ajudar os artistas que depois vão se exilar com a Segunda Guerra Mundial. E além do que, quando ela volta, que ela já escreveu vários livros, ela vai fazer um tour de 6 meses pelos Estados Unidos, e é claro que ela também vai falar disso tudo que ela viveu lá, né, aqui na Europa. Esse tour que ela vai fazer, para vocês terem uma ideia, foram 191 dias na estrada, ela percorreu 23 estados americanos e deu conferências em 37 cidades. E esse termo, geração perdida, dizem que foi cunhado por ela. Porque tem um momento, quando está na guerra, que os pintores e escultores meio que fogem momentaneamente de Paris, e ela começa a reunir esses escritores que são conhecidos como geração perdida. E como eu acabei de falar, esse termo teria sido criado por ela mesma. Então, espero aí que tenha respondido. Muito obrigada pelo superchat. Muito obrigada, Vera. Eu comprei, eu encomendei, que saiu aqui na Espanha, que a Renata tá falando, uma biografia,
Eu não sei se é nova ou é uma nova edição da Peggy Guggenheim, que também é um outro personagem fascinante, né? E também muito, muito importante. E aqui se tem mais alguma. Olha, gente, não sei. Hoje foi. Vocês acharam que. Depois eu vou escutar para ver como ficou esse som. Cara, eu não acredito. Olha, eu tenho um baita microfone. Olha só. Esse microfone aqui é um baita microfone e é o que tava dando problema. E agora vocês estão falando que ele não tá dando isso aqui, né? Eu não entendo. Eu não entendo, porque esse microfone é caríssimo. E esse aqui é um microfone de. Bom, não vou falar a palavra feia, né? Que daí eles me cortam aqui no YouTube. Beleza, tô dando uma olhadinha aqui no chat, tá? Mas pelo menos deu certo, né? Isso que eu fico feliz que a gente conseguiu, mas acho que eu tenho que. Tá. Pra quem perguntou, meu Instagram é at365, tá? E o Otávio salvou a nossa live, hein? Otávio, palmas pro Otávio.